Oi, Mitra, boa Olá, noite. Mitra, boa noite, tudo bem? Tudo bem? O pessoal tá chegando aí, tudo bem? Tranquilo? Sim. Cristine, oi Cristine, Lu, pessoal chegando, deixa eu arrumar meu cabelo aqui, tô todo descabelado. Eu botei fone, dá para ouvir bem, né? Me Tá, ouvir tá bem? tudo bem. Ah, então tá bom. Você Então acha tá. melhor? Oi meninas aí, pessoal chegando. Oi, eu não sei, você quer que eu ponha o fone? Você tá me ouvindo bem? Não, não tô ouvindo bem. Eu botei só Tranquilo? por causa do som externo aqui de casa, né? Ah, Para tá. não Não, eu ficar. tô toda fechada aqui. Tá tranquilo É, aqui hoje. você mora na Urca, né? É, Fica durante o quietinho. dia, né, depende. A rua que eu moro é uma vila, né? Bem estreitinha. Então é meio que nem aquelas ruas da... Olá, Feliz, chegou aí. Pia. É que nem aquelas ruas lá da Itália, sabe? Juntinha, que você fica passando as Aham. pessoas pela... Então, aqui você sabe tudo que acontece com o vizinho. Tem uma obra aqui em frente à minha casa, então eu trabalho o dia inteiro com aquele som de obra, mas tudo bem, né? Isso é treinamento de mindfulness, né? É, pois é. Mas agora à noite não, tá tranquilo. E hoje que tá friozinho, né? Tá gostoso. É O muito pessoal tá bom. chegando aí, vou dar uns minutinhos aí. Boa noite para todo mundo aí que está chegando pela primeira vez, que já está na jornada com a gente. Esse é o nosso terceiro encontro. Sabe, que bom! E tão bom, né? A gente tá aqui, as pessoas chegando, a maravilha, né? Muito Vendo bom. todo mundo aí, de forma online aí, mas tudo bem, né? O importante é que a gente está todo mundo junto aqui em conexão, isso é muito bom. E aí a gente vai, nós vamos chegando, dá mais uns minutinhos. E Aham. já falando com o pessoal aí, algumas pessoas tiveram dúvidas, né, com relação à mandala do Ikigai, que a gente falou muito rápido na semana passada, porque a gente quer falar muito, né, muita coisa, acaba que não dá tempo de falar tudo. Então, eu queria só dar uma revisada aqui e falar para vocês que o Ikigai, que é esse conceito japonês, né, da descoberta da razão de viver, a gente falou um pouco disso também. Eu enviei para o pessoal do grupo uma boa noite, Ritinha. Eu enviei para o pessoal do grupo um gráfico com 4 pontos, né, com 4 círculos, que aquilo ali é uma forma da gente começar a construir o nosso Ikigai. E que o Ikigai ele não é algo que a gente vai montar na primeira vez que a gente senta para fazer, né? TT, linda. E não é a primeira vez que a gente vai encontrar o nosso Ikigai, né? Então, o Ikigai é um processo, é uma construção, e ele também não é para sempre definitivo quando a gente encontra. Então, pode ser o Ikigai do momento. Então, qual é a ideia? A ideia é da gente descobrir aquilo que a gente ama fazer e que faz bem, a gente gosta e faz com competência, com conhecimento, ganha dinheiro com isso, se mantém financeiramente com isso e ainda contribui positivamente para o mundo. Então, o impacto positivo, que é aquilo que a gente faz, vai gerar no mundo. A ideia é essa. Então, é legal a gente fazer separadamente, porque quando os pontos, né, as mandalas se juntam, naquele gráfico que eu mandei para vocês, com aquele ponto de interseção, é para que a gente possa descobrir o que se repete para cada círculo, né? O círculo da paixão, o círculo da competência, o círculo do ganho de dinheiro, da remuneração, do que é rentável e daquilo que a gente pode fazer, que está ao nosso alcance no mundo. Então, se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês podem escrever que a gente vai orientando, ok?
Bom, então vamos falar sobre hoje. Semana passada já foi, Sim, e continuando na nossa jornada, na nossa travessia. Agora nós entramos no saber de si. E no saber de si, né, a ideia aqui é da gente saber mais sobre nós e entender o nosso movimento, aquilo que precisamos transformar, né, modificar na nossa vida e o caminho do encontro com a paz, né? Porque nós entendemos que a cura é quando eu me sinto feliz na vida que eu escolhi para mim. Então, é importante a gente entender que o bem-estar e qualidade de vida ele é muito individual e é para cada um. Né? Às vezes a gente fica tentando, né, quebrando ossinhos para entrar numa determinada forma. E a nossa ideia aqui, o que a gente está querendo compartilhar com vocês é essa experiência de ser livre. Então, a trajetória, a travessia, o objetivo é a liberdade, onde cada uma de vocês encontra o seu espaço de liberdade, entendendo os seus movimentos e aquilo que, né, traz para vocês contentamento e felicidade. Então, não tem certo e errado, não tem bom e ruim, então a gente aqui não trabalha com julgamento. Que uma das coisas que a gente se libera da culpa é quando a gente para de julgar. Né? Então, se a gente não julga ninguém, não critica ninguém e não acha que a vida do outro, que o outro escolheu, é errada, a gente se liberta da culpa. É simples assim, é simples e natural. Então, o caminho que o outro escolhe é o tal dele, é o caminho dele. A gente vai ver isso no módulo do taoísmo. É a escolha que ele faz da vida dele. Então, é importante que a gente liberte o outro para a gente se libertar. E hoje nós vamos trazer aqui o caminho do Ayurveda. A Lê vai começar a falar um pouco sobre o Ayurveda. E depois eu vou entrar com a psicologia ayurvédica. Né? Ela vai falar do conceito, enfim, porque ela vai falar, né? Porque eu não vou falar por ela. E depois eu vou entrar na parte psicológica desse caminho. O Ayurveda é um conteúdo, ele é muito denso e a gente não está num curso, a gente está numa jornada, então nós não vamos aprofundar. Nós vamos falar aquilo que é o essencial para vocês começarem a perceber os movimentos de vocês e saber entender, saber de si, um pouco mais de vocês. Então um caminho para vocês se olharem por essa perspectiva, tá? E nós vamos dividir em 2 módulos, porque é muita coisa. Então, a gente vai falar um pouco hoje e na semana que vem nós vamos concluir. Então, hoje a Lê vai falar sobre uma parte do Ayurveda, que é uma parte que fala, né, da Constituição. Eu vou falar da parte psicológica um pouco. E aí, semana que vem, eu vou complementar com os gunas, que é os estados da mente, e a Lê vai complementar com as orientações ayurvédicas. Ok? E aí, hoje vai como material para vocês mais uma prática de meditação que trabalha no movimento de introspecção, no campo de informação, e também um materialzinho com umas perguntinhas, uma brincadeirinha para vocês se questionarem dentro desse módulo de saber mais de si, tá bom? Lê, agora é contigo. ótimo. Fazendo o link com o nosso assunto, um dos nossos assuntos da semana passada, que foi o Ikigai, que é o nosso propósito de vida, que a gente conversou sobre encontrar a individualidade, né? Como a Sônia acabou de comentar, o que ser feliz para cada um de nós. Isso é individual, não existe um padrão. Então, assim, o Ayurveda é muito bonito, porque ele tem como conceito de saúde a felicidade. Então, assim, uma das coisas, um fio muito bonito do Ayurveda é que a gente tem que estar feliz dentro, harmonicamente com a nossa natureza, para que a gente esteja com saúde.
Isso é uma visão não só da Ayurveda, mas tal, a visão das filosofias orientais são assim, né? Então, o Ayurveda é um sistema indiano e, assim, literalmente, a tradução de Ayurveda significa ciência da vida. Ayur significa vida e Veda significa conhecimento. Então, o Ayurveda, ele explica como a vida funciona. E como foi que isso surgiu? Esse conceito de como a vida funciona? Porque a origem do Ayurveda é muito antiga. Ela é de 5.000 anos para trás, mais de 5.000 anos para trás. E assim, foi escrito por sábios, que eles observavam a natureza, eles meditavam, eles eram considerados santos, sábios, e eles escreviam, eles registravam nos Vedas tudo que podia ser útil para a humanidade. Então, ao observar a natureza, os ciclos da natureza, eles entenderam que esse ciclo da natureza, isso que acontece externamente, influencia a gente internamente. Né? Que o que acontece fora também acontece dentro. Então, foi a partir dessa observação dos ciclos da natureza que eles definiram todo esse sistema chamado Ayurveda. Né? Então para o Ayurveda, basicamente é assim: se a gente vive de acordo com a nossa natureza, a gente tem harmonia. Harmonia com a vida, harmonia interna, harmonia com o outro, harmonia com a natureza. Então, todo conceito, toda a orientação do Ayurveda vai ser visando esse encontro dessa harmonia, desse propósito individual. Então, primeiramente, vamos descobrir o nosso Ikigai é tão importante por isso, né? Porque a gente precisa definir o que nos faz feliz individualmente, né? Então é isso. Essa é a visão geral do Ayurveda. Mostrar como a vida funciona. Tá? Então, olha só, toda a filosofia do Ayurveda vai se basear numa teoria chamada a teoria dos 5 elementos, Panchamahabhutas, que chama. Então, assim, essa teoria diz que tudo que existe, vivo ou não, é constituído por 5 elementos: terra, água, fogo, ar e éter. Éter é o espaço onde os outros 4 elementos se manifestam. Então, esses 5 elementos, tudo que existe, vivo ou não, é constituído por esses 5 elementos. E nós também. Só que em nós, esses 5 elementos, eles se manifestam através de 3 biotipos, que é a teoria dos 3 doshas. 3 doshas, 3 biotipos. Nós temos esses 3 doshas dentro da gente. E ele se manifesta da seguinte forma: ar e éter vão se juntar e vão formar o dosha vata, que em nós representa tudo que movimenta. Então, esse movimento dos líquidos corporais, o nosso movimento, o nosso pensamento, tudo que é ar, tudo que é éter, tudo que é sutil em nós, tudo que se movimenta é uma representação de vata. O movimento dos nossos órgãos, tudo isso é a representação interna dos elementos ar e éter, chamado vata. Fogo e água vão se juntar e vão formar o dosha pitta, que em nós é tudo que digere, todos os processos digestivos, não só a digestão do alimento, mas a digestão dos acontecimentos da vida, a digestão da luz pelo olho, o metabolismo da pele. Então, tudo em nós que é digerido é representado pelo dosha pitta, a junção de fogo e de água. Água e terra se juntam e formam kapha. Então, kapha em nós
é essa força que mantém tudo unido, é a sustentação, é a nutrição do nosso corpo e a lubrificação. Então, tudo isso em nós é representado pelo dosha Kapha, terra e água. Na visão psicológica, Vata vai governar a nossa capacidade de se adaptar e a nossa criatividade. Pitta vai governar a nossa inteligência e o nosso discernimento. E Kapha vai governar a afetividade. Daqui a pouco a Sônia vai falar mais profundamente sobre as questões psicológicas de cada dosha. Então, olha só, todos nós temos os 3 doshas, porque os 3 doshas são os 5 elementos. Mas cada um de nós tem um código individual de Vata, Pitta e Kapha. Esse código individual é como esses 3 doshas se manifestam. Aí está a nossa individualidade, a nossa natureza individual. Então, a maioria de nós apresenta, assim, 2 doshas altos e um mais baixo. Raramente você encontra pessoas com um dosha muito alto e 2 mais baixos. E raro também aquelas pessoas que a gente chama de tridosha, que tem os 3 doshas quase que igual em quantidade no corpo, em manifestação. Então, essa natureza individual é que traça toda a orientação do Ayurveda. Então, assim, a primeira coisa do Ayurveda é a gente descobrir qual é a nossa natureza, qual é a nossa individualidade. E a gente nasce com essa individualidade, né? Ao longo da vida, a gente pode ter desequilíbrio em qualquer desses doshas, né? Então, a gente pode estar por uma situação da vida, um momento da vida, uma estação do ano, um determinado dosha desequilibrado. E o Ayurveda vai fazer com que a gente traga de volta ao equilíbrio da nossa natureza, né? Então aqui eu botei alguns fatores que a gente precisa levar em consideração para ter a saúde, a harmonia do Ayurveda. Então, ó, esse código individual é a nossa natureza. E é a partir dessa individualidade que o Ayurveda tem os preceitos de como se alimentar, de como viver, como seguir os ciclos de acordo com a estação do ano, a época da vida que a gente está, a influência dos estados mentais, dos estilos de vida, a influência do ambiente, como lidar com essas influências e como saber manter a harmonia no meio de todas essas variáveis que nós temos em nossa vida, principalmente na nossa vida moderna, que é uma vida muito desequilibrante. Então, por exemplo, o Ayurveda vai lidar com todas essas coisas. Claro que assim, a gente não vai ter como aqui, nesse momento, identificar a natureza de cada um, porque precisa de um estudo, uma verificação mais profunda. Mas o que a gente vai fazer na semana que vem é que a gente vai dar orientações gerais, que a gente chama de rotinas diárias, equilibrantes, que serviriam para qualquer natureza. Tá? É isso que a gente vai fazer. Mas uma coisa muito interessante, com a Ayurveda ele vai trabalhar todas essas questões. Então, por exemplo, vou dar um exemplo que você não adianta fazer uma alimentação maravilhosa, adequada para a sua natureza, para os seus doshas, se você tem um trabalho infeliz, vive num ambiente que te traz infelicidade, que te traz desarmonia. Então, a Ayurveda, ele vai olhar para tudo isso. Não só o Ayurveda, todas as terapias orientais vão fazer isso. Né? E vocês vão ver isso, porque depois a gente vai falar sobre tal, e todos eles vão falar sobre essa vida integral, né? Essa harmonia com a nossa natureza. Então, eu separei aqui algumas características de Vata
Como são as pessoas Vata, Pitta e Kapha, e como é que a gente identifica quando a gente está se desequilibrando nesse dosha. Tá? Então, assim, rapidamente vocês vão identificar muitas coisas aí. Então, olha, o Vata dosha é o elemento ar e éter. Ar é movimento. Então, as pessoas de natureza Vata, elas são muito criativas e elas adoram se movimentar. Então, dificilmente você vai ver um Vata parado. Ele vai estar sempre se mexendo em alguma coisa, ele vai estar sempre buscando. Então, ele gosta de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tem aquela pessoa que faz um monte de coisa ao mesmo tempo. São muito criativas, são dispersivas, porque elas perdem o interesse rapidamente. Então, elas têm tendência a começar uma coisa e não terminar, porque perdem o interesse e começam a fazer outra. Então, facilmente elas abandonam seus objetivos porque elas criam outros objetivos, novos objetivos. Né? São pessoas que tendem a ser falantes, entusiasmadas, criativas e enérgicos. Então, um Vata, ele está sempre empolgado, né? Ele vai ser aquela pessoa que vai chegar, vai dar empolgação, vai fazer as coisas se mexerem, se movimentarem. Mas pode ser que ele não termine, mas é aquele impulso que começa um movimento. Essas são as pessoas de Vata. E quando estão envolvidos em atividades que gostam muito, eles esquecem de comer. Agora, desequilíbrios. Quando é que a gente está com esse dosha, com essa natureza desequilibrada? Frio, constipação, porque o Vata rege os movimentos. Então, o movimento do nosso intestino. Então, quando a gente tem um problema de movimento interno, é sempre desequilíbrio desse dosha. Falta de energia, insônia. Geralmente as pessoas de Vata, elas ficam com insônia por excesso de pensamento, acordam sempre perto das 4 horas da manhã e aí não conseguem dormir de novo, dormem quando querem dormir às 6 da manhã e aí já está quase na hora de acordar. Então, insônia, quer dizer, mesmo a pessoa que não tem a predominância de Vata, quando está sofrendo desse tipo de insônia por excesso de pensamento, é porque naquele momento da vida ela está desequilibrada naquele dosha, naquela natureza. Fadiga, distensão abdominal com flatulência e tremores, dores articulares. Então, rouquidão, medo, ansiedade, insegurança, confusão e fala prolixa. Dá início a várias atividades e afazeres e os abandonam no meio do caminho. Então, tudo isso é sintoma do Vata dosha desequilibrado. Agora eu vou falar do Pitta. Pitta é fogo e água, mas principalmente fogo. Então, as pessoas Pitta, elas são quentes, de emoções quentes. Então, tem muita sede, costumam ter muita sede e fome. Interessante, a fome da pessoa Pitta é que ela tem fome em horários bem definidos. E tem uma fome muito grande. Não é o dia inteiro, mas assim, principalmente ao meio-dia, 1 hora da tarde, a fome de Pitta é assim. Temperatura corporal alta, porque é o elemento fogo. Temperamento bravo e orgulhoso. Tem bom comportamento. Pitta, ele sempre vai ter uma tendência à moderação. Porque Pitta é inteligente, porque o fogo representa a nossa inteligência. Então, ele sempre vai tender à moderação. Mas quando ele se desequilibra, ele fica bravo, com raiva, briguento, aquela coisa quente, né? As reações quentes. Afetuosos com os seus dependentes, são os piores inimigos que a gente pode ter, porque os Pittas desequilibrados podem ser vingativos, eles são justiceiros,
Possuem habilidades mentais para enfrentar medos e inimigos. São inteligentes, muito sensíveis ao calor e à luz do sol. Geralmente você vê os pitas no verão, porque o verão, logicamente, é a estação do ano que agrava, né, que aumenta esse doxo, que ele fica exacerbado. Então, as pessoas dessa natureza, no verão, geralmente você vê, sabe aquela, no ponto de ônibus ou na rua, aquela sombra que o poste faz, aí tem uma fila, aquilo ali são os pitas, atrás de sombra. Porque no verão eles ficam com muito calor. Então, isso já é para você identificar se o seu pita é alto, no verão é assim. Possuem temperamento irritável, mas por natureza são inclinados à moderação. Então, para eles extravasarem essa ira, precisa de muito estresse. Por exemplo, muito trabalho e pouco descanso. As pessoas pitas são muito trabalhadoras, elas gostam de trabalhar, são workaholics, mas a falta de descanso e o excesso de trabalho é uma coisa que desequilibra muito as pessoas de natureza pita. Adoram desafios e são competitivos. E quando desequilibrados, podem ser extremamente perfeccionistas, organizados. Então, isso é também uma coisa de pita. Né? Pita tem uma coisa interessante, assim, que, por exemplo, na aula de yoga, as pessoas de natureza pita, elas estão sempre olhando para a pessoa do tapete do lado e me chamam e falam assim, Ale, aquela pessoa faz aquela postura e eu não faço. Então, assim, ela está sempre querendo desafio, ela está sempre querendo competir com o outro. Né? Isso é bem da natureza pita. Sintomas de desequilíbrio de pita. Desejo por alimentos e bebidas frias. Então, sabe assim, quando você acorda, às vezes, no meio da noite, sente uma vontade de beber água gelada? Pode ser um indício também de um desequilíbrio de pita. Fome e sede excessiva, porque o fogo nosso é representado não só pela inteligência, mas pela digestão. Então, quando esse fogo está muito alto, o que a gente come digere muito rápido e a gente sente muita fome. Então, isso também é um indício de elemento fogo em excesso. Sensação de queimação na pele, diarreia, úlceras e gastrite, tudo que queima dentro da gente. Febre, infecção, doenças inflamatórias, raiva, ódio e ciúme em excesso. E distúrbios do fígado, do sangue, da pele, dos olhos e dos hormônios. Então, tudo isso é indício de desequilíbrio de pita. Vamos para Kapha agora. Kapha é elemento terra e água. Então, as pessoas Kapha, elas possuem natureza suave, engordam com facilidade, mesmo um Kapha que come pouco, engorda com facilidade. E mesmo que fique mais magro, nunca vai ser aquela pessoa que nunca está magérrima. Está sempre, mesmo magro, mas tem volume. Kapha sempre vai ter volume, porque é terra e água. Quadris e ombros largos, corpos macios e agradáveis. Não são muito afetados por fome, sede e infelicidade. Os Kaphas, eles têm uma fome constante, mas de pouca quantidade. Então, o Kapha pode comer o dia inteiro, em pouca quantidade. Mas ele vai estar sempre comendo. Tudo que você oferecer, o Kapha vai querer comer, adora comer doce. Assim são os Kaphas. Tem boa resistência, mas são preguiçosos. Então, é aquela pessoa assim, que para sair de casa, para fazer um exercício, por exemplo, tem preguiça. Você precisa dar um empurrão. Precisa vir um vata animado para gerar aquele movimento, para ele sair do lugar. Né? E o vata é muito empolgado, ele tira as pessoas do lugar. Só que o vata, ele só tem empolgação. Então, rapidinho ele vai cansar. E o Kapha, ele só tem a preguiça, mas tem muita resistência. Porque Kapha é terra, é estrutura. Então, o Kapha é aquele que não quer ir para a atividade, mas vai ser o último a abandonar, porque ele tem energia para ficar ali o dia inteiro
fazendo aquele esforço todo. São inteligentes, não falam de maneira severa nem abusiva, abraçam inimigos, caminham devagar, têm boa memória, perseverança, não choram muito. Os cafas têm tendência a reter os sentimentos, as emoções, não fala muito do que sente, não são gananciosos, mesmo comendo pouco, permanecem fortes. Têm olhos grandes, falam menos e, como acumulam muita energia, têm mais disposição para o esforço físico e dificilmente sofrem de fadiga. Muito sonolentos, lentos, gratos, objetivos, instruídos, agradáveis de se olhar, porque são sempre aquelas pessoas com curvas, né? Sempre arredondados, os cafres são assim. São tímidos e de amizade rápida, porque eles são afetuosos. E aumento, como é que você sabe que esse dosha está aumentado? Sensação de peso, frio, flacidez corporal, tosse, excesso de sono e acúmulo de muco. Então, esses são os sintomas de CAFA. Os CAFAs têm pouco... Fica a lista do CAFA de desequilíbrio é menor do que os outros, porque o CAFA, ele dificilmente adoece, porque são pessoas muito fortes, muito resistentes, né? O fraco do CAFA é que ele retém muito as coisas dele, que ele sente, as coisas que ele pensa, né? Então, isso aqui foi, em linhas gerais, o que o Ayurveda fala. Se vocês tiverem dúvida, pode postar lá no grupo, que a gente responde na semana que vem. Sônia agora vai falar do aspecto psicológico, da psicologia ayurvédica. E também uma coisa que eu esqueci de dizer é que o Ayurveda é a medicina ayurvédica. Então, assim, a Índia, ela tem todo um sistema de medicina, a medicina muito antiga lá. Então, tem hospitais que praticam Ayurveda. E dentro dessa medicina, dentro do Ayurveda, tem uma série de tratamentos. Massagem é um método de tratamento do Ayurveda, a psicologia, a alimentação, mas tudo junto, né? Quando você vai fazer um tratamento de Ayurveda, tudo vem junto. Você não vai fazer só alimentação. Então, quando você procura uma orientação de alimentação, aquilo é uma redução de um sistema muito maior. E como eu falei, se você não olhar para o seu estilo de vida, para o seu propósito de vida, para o seu Ikigai, se não estiver ligado a isso, né, conectado, consciente disso, não adianta só fazer alimentação, né? É isso, Oi? Mitra. Então, vamos lá, Mitra. Bom, é um sistema muito complexo, né? A gente trouxe isso como desafio porque são filosofias das tradições mais antigas que a gente tem e de cura natural, né? Então, no processo da jornada, vocês vão ver que nós vamos falar um pouquinho sobre o taoísmo. Eu vou falar como estudante de taoísmo e vocês vão ver que as coisas, né, elas se parecem. Quando a gente está falando, a Lê está falando do Ayurveda como a ciência da vida, essa é uma medicina de domínio popular na Índia, tá, gente? Então, quando a gente vai na Índia, eu já tive o prazer de estar lá 2 vezes, né? Então, as pessoas, elas dominam todas essas terapêuticas, vamos dizer assim. Lá tem a medicina também, hospitais, a medicina ocidental, mas muitos tratamentos, até psiquiátricos, eles são feitos com óleos medicados. É uma coisa assim, impressionante, né? Como eles se cuidam com os métodos naturais, tudo que vem da natureza, inclusive até a estética, né? Não se usa no corpo aquilo que não se pode comer, né? Então, todos os tratamentos de rosto, de pele, de cabelo, é feito com ingredientes naturais. Dentro da psicologia, eu não vou falar de tudo hoje, porque da parte dos gunas eu vou falar semana que vem, porque é muita coisa.
o que é a visão deles, né? Então, no Ayurveda, é muito importante também essa questão da dimensão do corpo, mente e a alma. Eles falam na alma, né? A alma seria o divino, o nosso divino, aquilo que nosso eu superior. Então, esse é um aspecto muito importante que responde e explica também todos os processos de doença mental. Porque o corpo, para eles, como eles, né, eles têm na filosofia deles as vidas passadas, aquilo que a gente traz enquanto os nossos sânskaras, que são os registros de experiências anteriores do nosso processo de consciência, né, ancestrais. Então, o nosso corpo já vem com o corpo físico, ele essas experiências mentais elas estão cristalizadas no corpo, né? Então, o processo de adoecimento envolve o corpo, a mente e os karmas, né? Então, a gente não vai entrar aqui no mérito religioso, mas é importante falar isso, né, Mitra? Porque a gente precisa compreender também o que a gente está fazendo aqui do ponto de vista, né, da nossa espiritualidade, para termos a nossa liberação, a liberação do sofrimento. Então, a gente vai entender os processos mentais como parte também desse desequilíbrio dos sânskaras, tá? Que a gente precisa resgatar. E a nossa mente, ela não é puramente, ela não é vista só como uma estrutura dentro do cérebro. Ela é a própria expressão de todas as experiências e memórias dessas vidas, né? E que elas são expressas e manifestas através dos órgãos do sentido. Então, quando a gente fala em equilíbrio, quando a gente fala em atenção aos fatores de adoecimento, a gente tem que lembrar que nós estamos... Para que nós estamos aqui? Não é só por quê, né? Então, todo um processo de responsabilidade espiritual. Isso é muito legal dentro do Ayurveda, quando você escolhe seguir esse caminho e você cuidar da sua alimentação, dos hábitos de vida, você está prioritariamente cuidando da sua evolução espiritual nessa vida e contribuindo para a evolução do nosso planeta. Então, eles têm isso muito forte, né? Então, a gente não está olhando só para uma cura que é nossa, por uns traumas ou situações que nós vivemos, é de toda uma responsabilidade. Então, a doença é combinada, né? Então, se a mente adoece, o corpo adoece, adoece a mente. Então, há uma interligação, há uma relação nesse processo psicológico, né? Então, eles falam que as causas, eles dividem as causas físicas da doença, né? Da doença mental ou da doença física. Então, eles dividem em causas físicas e mentais. As causas físicas são decorrentes dos fatores externos, dos desequilíbrios dos doshas. Então, dosha que significa em Pali excesso, né? Então, é o excesso desse alimento. Você tem a natureza, Pita, a natureza Kapha, o excesso de... Você tem uma natureza predominantemente pelo elemento terra, o fogo, que vem como uma herança hereditária. Então, você tem uma tendência, o dosha, você tem uma tendência a ter excesso daquele elemento. Então, você tem que ter cuidado quando você se alimenta, quando você faz escolhas, quando você estabelece a sua rotina, para você não colocar mais terra, e se você é muito terra, não colocar muito fogo, se você é muito fogo. Então, essa é a visão deles, de você ter uma vida equilibrada, de você não exceder o que você já tem em excesso no teu corpo. Essa é o saber de si, né? Quem eu sou, quais os elementos que eu tenho em excesso para não colocar mais estímulos de fora para dentro do meu corpo. Então, quando você tem um estilo de vida desequilibrante desses doshas, desses elementos, você vai adoecer o teu corpo. E os fatores internos, mental, de doença mental, eles vêm pelo uso que eles chamam pervertido dos sentidos. Então, nós temos os nossos 5 sentidos, né? Então, por exemplo, se o paladar, se eu como em excesso, eu estou fazendo uso do paladar de forma pervertida. Se eu assisto, estimulo demais a minha vista no computador até de madrugada, ou vejo filmes
televisão em excesso, eu presto muita atenção em excesso ao que está fora de mim, ao invés de fechar meus olhos e olhar para dentro, filmes violentos, muitas cenas que eu me conecto, né? Eu uso demais os meus olhos, em nenhum momento eu fecho os meus olhos, eu estou usando a minha visão de forma pervertida. O tato também, quando a gente excede os limites do nosso corpo, com um excesso de estímulos, né, de movimentos, a gente também pode adoecer mentalmente, porque a gente está usando esses sentidos e essas relações de uma forma pervertida. Né? Então, a audição também, né? Quando eu me conecto demais com excesso de barulho, né? Ou então eu escuto coisas, né? que me aborrecem excessivamente, ou eu dou ouvidos, vamos dizer assim, eu também estou fazendo uso desse sentido de uma forma pervertida. E também eles consideram, não posso deixar de falar aqui, o karma, né? Quer dizer, que são aquilo que eu trouxe nessa vida para eu resgatar, que também é um fator de desequilíbrio mental dentro da psicologia. E as formas de adoecer, elas podem acontecer de duas formas, que são os traumas e as infecções. Por exemplo, você sofreu um acidente, você traumatizou o teu corpo, uma perfuração, uma fratura, então você vai adoecer por uma circunstância de um trauma, ou uma infecção, uma contaminação. Essa é uma forma de adoecimento, né? E todas as doenças crônicas, para eles, são doenças psicológicas. Tem um fundo nesse aspecto do adoecimento da mente, que vem de todas essas relações, né? Dos sânskaras e dos excessos da utilização dos órgãos dos nossos sentidos, né? E eles vão falar também que o nosso corpo físico ele é um veículo, né, para conservar as funções desse sentido. Então, a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande com a utilização do nosso corpo, né? A forma como a gente age, as escolhas que a gente faz, as pessoas com quem a gente se relaciona, né? O tipo de exposição que a gente faz no nosso corpo, até na vida sexual mesmo, né? E a gente tem que estar assim, muito alinhada com o excesso do esforço para evitar esses fatores de adoecimento, porque o corpo ele é um aparelho, né? De compromisso, de responsabilidade da evolução da nossa alma. Então, a gente tem que ter muito esse tipo de consciência, desse alinhamento espiritual, dessa responsabilidade. Então, ele diz que essa alma, ela está ligada ao corpo e à mente, mas ela está para além desses dois complexos, né? Então, a alma é alguma coisa muito sutil, mas para que ela possa, né, contribuir para a nossa evolução, para que ela esteja presente, a gente tem que buscar sempre esse alinhamento, né? E então o Ayurveda diz que esse estilo de vida moderno, essa inquietude psicológica que a gente tem, esse excesso de querer coisas, de desejar coisas, e toda hora a gente está querendo fazer uma coisa diferente, então isso é extremamente desequilibrante, porque a gente não descansa. Simplesmente a gente não para poder perceber os movimentos do nosso corpo e os excessos ao qual nós submetemos o nosso corpo, quer dizer, os desequilíbrios da nossa natureza individual. E ele diz também que a medicina ocidental, quer dizer, a nossa medicina, que ela acaba, né, que ela contribui para esse desequilíbrio. Então, o adoecimento é parte de toda essa vida desenfreada, consumista e desequilibrada que a gente tem, quer dizer, essa falta de olhar para dentro. E que os sintomas que se manifestam no corpo, a somatização do nosso corpo, eles são uma advertência para a gente escutar o que está acontecendo, né? Qual é o tipo de desequilíbrio, né, de um desses elementos, como a Lê falou, né? Isso aí obviamente que a gente só percebe isso numa análise mais individualizada, né, de qual o tipo de elemento,
mas o sintoma já é uma advertência. Opa, o que está acontecendo aí, né? O que eu estou precisando realinhar no meu estilo de vida? Então, isso é muito forte, muito importante da gente começar a perceber que tipo de vida eu estou escolhendo, o que eu não estou percebendo, quanto eu estou me afastando dessa instância, dessa dimensão que fala da minha alma, que fala da sabedoria interior de quem eu sou. Então, essa é um fator fundamental para o nosso equilíbrio mental, né? Então, a Ayurveda ela é essa ciência, né, da saúde, do alinhamento com a natureza, da simplicidade, e que essa simplicidade, o contentamento é a chave para o nosso bem-estar. Ou seja, a gente buscar nas coisas mais simples, na alimentação mais natural, quanto menos pacote a gente abre, né, quanto mais a gente se alinha com a natureza, a gente se aproxima e a gente tem uma fala simples, uma rotina simples, a gente vai estar garantindo a nossa saúde. E o caminho de saúde vem justamente por essa simplicidade, que é o caminho que a Ayurveda aponta para a gente, né? E aí o Ayurveda fala dos níveis de cura, né? O primeiro nível de cura, como que a gente trata as doenças, né? Quando a doença já está instalada, há uma necessidade de uma intervenção, ou seja, um órgão está doente, então tem esse olhar também, como a Lê falou, né? Existem hospitais, inclusive na Índia, a parte da ortopédica é extremamente desenvolvida, né? Então, são médicos que fazem intervenções quando necessário, com cirurgias ou tratamentos alopáticos, isso existe lá, só que essa sabedoria milenar aí é de domínio popular, então grande parte da população aprende como se cuidar dentro desse olhar, né? E a prevenção da doença, a prevenção é uma forma, né, um nível muito importante de cura, que quando a gente percebe, a gente começa a eliminar todos esses fatores externos que são negativos, da convivência, das pessoas com quem eu me relaciono, quem me sobrecarrega, do uso pervertido dos sentidos. Tudo isso, se eu começo a eliminar, eu já entro numa escala de prevenção. Então, para eles, a saúde é a prevenção. Então, a prevenção de todos esses excessos, a gente aparar os excessos externos, já é uma prevenção. E também, uma outra forma é o aumento de vida. Então, o aumento de vida é você buscar terapias que visam melhorar a sua vitalidade, como yoga, como a prática de meditação, as massagens, né? Os óleos medicados, uma alimentação equilibrada, né? Então, o descanso. Então, tudo isso são terapias que vão prevenir, que vão aumentar a nossa vida com qualidade. E o mais importante para eles é o desenvolvimento da percepção, que eles chamam de real percepção, que é você perceber a sua espiritualidade. Essa conexão forte que eles têm com a contemplação, com a meditação. Eles são, obviamente, todos sabem, são religiosos, né? Então eles têm essa sadhana deles contemplativa, porque eles dão muita importância a essa questão da evolução espiritual, no sentido, né, da gente poder se nutrir, vamos dizer assim, da parte nossa que não envelhece, que é a alma. Então eles dizem que quando você tem uma percepção real, né, do que você está fazendo aqui, para que você está aqui, da sua espiritualidade, você vai atravessar todas as fases da sua vida sem aquelas crises, né, de velhice. Porque eles dizem que o corpo vai envelhecer, que a mente vai envelhecer, mas que quando a percepção ela está fortalecida pelo espírito, a gente vai viver todas as fases da nossa vida, até a última fase da vida, com contentamento e alegria. Porque a gente desperta para essa compreensão de que nós somos interseres, de que cada um é parte de nós. Então,
que todas essas pessoas que estão no mundo, né? Quer dizer, os seres vivos, cada um deles representa uma parte de nós, que nós estamos na mesma conexão, que nós habitamos a mesma esfera divina. Então, quando a gente desperta para isso, a gente se mantém alinhado com essa força universal. Então, o que seria a saúde, vamos dizer assim, dentro da psicologia ayurvédica, que é uma prática minha também no consultório, de ajudar meus pacientes a perceberem, né, que esse olhar para dentro, que essa atenção a essa dimensão espiritual, nos ajuda ao autoconhecimento e à busca de um alinhamento, de uma rotina, de um cotidiano que seja favorável para a gente. Na hora que eu acordo, na hora que eu durmo, com quem eu me relaciono. Eu vou fazendo escolhas que são favoráveis, né? Que estão alinhadas com o meu estar aqui, com a minha jornada, com aquilo que eu vim fazer, com aquilo que o meu coração deseja. Então, essa intimidade, quando eles falam desse divino, é um estar muito dentro de você, é você estar muito conectado e seguro do próximo passo, quer dizer, de passo a passo. Então, isso para eles é um resgate, é uma oportunidade evolutiva e, com isso, a nossa mente vai ser saudável. Então, se a tua mente está saudável, o teu corpo não adoece. E se o teu corpo não adoece, a sua mente também não vai adoecer. Então, essa é a visão, vamos dizer assim, em termos gerais, da psicologia, dentro dessa visão do Ayurveda, né? que fala desse olhar, né? desse olhar para dentro, olhar para mim, entender, saber de mim nesse sentido, né? Claro que a nossa fala aqui é uma fala de uma jornada, a gente não tem como detalhar, mas assim, tem um material que a gente vai postar semana que vem, que é uma orientação, tá? Esse material está pronto, eu já tenho pronto no meu espaço, a Lê também tem no espaço dela, e a gente vai juntar e nós vamos postar lá para o pessoal que está no nosso grupo, para que vocês vocês vão se identificar. A gente só não vai colocar questionário, porque isso passa a ser uma responsabilidade, que isso é feito por um profissional individualmente, que a gente faz uma orientação individualizada, mas a gente vai estar postando material que vai assim, ajudar bastante vocês. E na semana que vem eu vou estar falando sobre os gunas. A Lê falou sobre os doshas, que é a parte física, e semana que vem eu vou falar só dos estados da mente, associando com esses elementos e com os doshas também. E agora a gente tem 6 minutos para se despedir. É tudo muito rápido. E isso, passa rápido. Então, hoje eu vou estar postando mais uma meditação para vocês, uma nova prática de 20 minutos, que também fala do campo de informação, a gente vai aprofundar mais um pouquinho. E também vou deixar um material lá, que é um PDF, um materialzinho com algumas perguntas, uma brincadeirinha, para vocês começarem a responder essas perguntas, que fala muito, né, de olhar para si e de buscar dentro de si aquilo que tem a ver com vocês, tá bom? E eu queria deixar um beijo, agradecer a presença de todos aqui. E está sendo muito bom estar com esse grupo, né? A gente está muito feliz de poder estar compartilhando e ajudando vocês a encontrarem esse espaço de liberdade na vida de vocês, de libertar esse coração, de libertar o corpo, né? De libertar a mente. E é isso. E a gente vai continuar com a Ayurveda semana que vem. Isso. A segunda parte, e depois a gente vai falar de uma outra tradição oriental aí. E, se alguém tiver dúvida com relação ao Ikigai, né, que também é um caminho muito legal da mandala, escrevam lá no grupo que a gente vai estar ajudando vocês. Beijo para vocês, Mitra. Boa noite. Beijo, obrigada. Boa noite para todo mundo. Até semana que vem. Dúvidas, põe no grupo que a gente vai respondendo.
Tchau, gente. Boa noite. Beijo. Ó, para quem entrou depois, tá, vai ficar gravado lá no IGTV, tá bom? Para vocês assistirem desde o início. Tchau, gente. Muito bom. Tchau, tchau. Até quinta. Até quinta.